Salve, rapaziada, beleza? Demorou, mas saiu, né? Fiz aí um novo script, certo? Tinha muita gente reclamando que tava parando. E eu decidi refazer o script do zero, certo? Adicionando algumas funções que a galera pediu, como link, como quantidade de martingales e entre outras coisas que eu vou estar explicando aqui, tá? Peço que você preste atenção nesse vídeo porque vai fazer você entender como funciona o código em si, certo? E eu vou estar subindo esse script pro GitHub, certo? Vai ser a versão 2.0. Os outros scripts vão permanecer lá, certo? Só que vou ter outra pasta com script 2.0, vai ter o nome lá, script 2.0, que é pra galera, né, que tá utilizando o antigo, que tá utilizando, que quer utilizar o novo, ter acesso aos dois scripts, certo? Eu vou estar fazendo os scripts das outras API também. Esse script é do Backboo inicialmente, certo? Mas a base é a mesma para qualquer outro tipo de jogo e qualquer outra API que a gente disponibilize lá. Certo que tem os jogos de algumas roletas e do Fantan, que não é a mesma base, é um pouquinho diferente, mas em breve eu vou estar subindo lá também no GitHub, beleza? Desde já eu quero agradecer a todos que fazem parte, né, da Sportingbet API Premium. Vocês estão ajudando bastante e, consequentemente, eu também estou ajudando vocês, né? Porque criar uma sala nesse nível, pelo preço que a gente tá pedindo, é algo, tipo, surreal, cara. É, é o mais barato que tem no mercado, é a Sportbet API hoje, certo? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que tá funcionando o script. Beleza? Primeiro eu vou dar um play nele aqui. Ele tá com uma estratégia bem simples. Eu também vou estar mostrando como adicionar estratégias num próximo vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo, certo? Mas eu vou fazer esse vídeo de hoje para amanhã, mais ou menos. Então, né, muita gente tá pedindo uma forma de colocar o link. Apesar de eu ter falado lá no grupo como faz essa parte de colocar o link, eu já implementei aqui no sistema, certo? Então, quando o cliente clicar aqui, ele vai ser redirecionado para um link que você vai escolher, certo? Eu fiz uma diminuição também no placar, deixei ele assim, ficou mais legal. E beleza, né? Tá funcionando 100% aqui. Mesmo que eu desligue o servidor, ele vai continuar buscando os dados e vai continuar a funcionar sem parar, certo? Ó, vou dar até um exemplo, vou estar entrando aqui na VPS, onde está rodando o servidor, né, das API. E beleza, esse aqui é o servidor da API. Quando eu desligar ele, ele vai apresentar um erro pra gente lá no script, certo? Ele vai apresentar aqui erro 404, mas ele não vai parar, certo? Ele apresenta o erro 404, é, e se eu, por exemplo, iniciar novamente lá na VPS, ele vai continuar. Por enquanto ele fica aparecendo erro 404, porque algum erro aconteceu no código. Esse erro pode ser qualquer tipo de erro que apresentar no código. Uma variável que não foi instanciada, uma variável que não foi definida, ele vai apresentar erro 404 como um erro desconhecido, mas que apresenta algum erro no código, certo? Então vou iniciar aqui de novo o server. Tá, o server foi iniciado. Beleza? E se a gente voltar lá no script, vocês vão ver que ele vai dar continuidade e vai continuar mandando sinal novamente, certo? Algo que acontecia era isso, né? Por algum motivo, ou alguma atualização, ou até o próprio update, né? Do, do servidor, fazia o servidor reiniciar e vários scripts desconectavam, certo? E agora ele vai dar continuidade mantendo seus resultados, certo? Como vocês podem ver, quando sair o resultado aqui, a gente vai ver que o resultado da, do sinal anterior ele vai continuar sendo exibido em tela como se o robô não tivesse parado em nenhum momento, certo? É, deixa eu só esperar aqui aparecer uma vitória ou derrota ali. A gente tá dando continuidade aqui, mostrando que esse placar ele vai continuar sendo analisado, né, e etc, certo? Então, esse placar aqui ele vai continuar mesmo
eu reiniciando o servidor principal. Aguardar um pouquinho. O Arquivo ele demora um pouco, né? É, os dados lá demoram um pouco a ser o resultado, mas veja ele sai aqui. Vou esperar. Ó, saiu o resultado lá e continuou o placar sendo exibido aqui da mesma forma. Aqui, antes de dar o erro, a gente tinha feito um x0 e agora foi 2x0. Beleza. Vamos partir agora aqui para a explicação do script, onde vocês vão entender mais como funciona o script, tá? Para estar podendo fazer suas alterações, certo? Eu construí ele totalmente agora dentro de uma única classe, certo? Para ficar mais simples o entendimento, né? E ficou também bem melhor, certo? Então, basicamente, a gente aqui tem os módulos, certo? Que você vai instalar passando pip, install, request, a mesma coisa, certo? Menos R, requirements, ponto .txt, certo? Você vai passar ele da mesma forma. Deixa eu logo criar o txt aqui. Então, você vai fazer a instalação da mesma forma que a gente que a gente mostrou lá no Redmin, certo? Então você bota pip install R, dá um espaço e aperta tab, certo? Você aperta table aqui, ó, ele mostra todos os arquivos que tem dentro da pasta. Que no caso a gente quer requirements, então a gente aperta do stable e ele já vem aqui para requirements e você aperta enter e ele vai instalar os módulos que a gente está utilizando nesse script, certo? Esses requirements também vai junto com o script. Beleza. Quando a classe, quando o script ele é iniciado, né, ele passa por essa parte, pois a gente ainda não chamou essa classe e ele vem diretamente para cá. Aqui em Scrapper, ele ele inicia a classe, certo? E ele depois ele chama uma função chamada start dentro da classe. Então, se a gente abrir o script aqui, vocês vão ver que existe várias funções. Dentro ela a init, que eu vou estar explicando já já, e a start. Então, quando a gente chama a classe, ele vai carregar todos os dados, principalmente os dados do init, vai salvar na classe, né? E a partir de agora a gente acessa todas as informações através do self, certo? E ele inicia a classe e depois vem e inicia o método, a função start, que é onde o robô ele fica rodando, né, infinitamente, que é dentro desse while true, certo? Aqui está o erro 404, que é se caso alguma dessas funções, opa, se caso alguma dessas funções aqui derem algum tipo de erro, ele vai acusar o erro 404, que é um erro desconhecido, né? Que você não sabe qual foi a parte que deu erro. Porém, quando a gente ligar o robô no console, ele vai exibir vários prints, né? Que vai lhe orientar depois de qual situação, digamos assim, aconteceu o erro, né? Então, basicamente é isso. É, beleza, ele inicia aqui o método start, né? Ele faz o request na nossa URL e pega todos os resultados, verifica se os resultados são diferentes do check, né? Porque a gente abre o check para ficar comparando duas listas e quando elas forem diferentes a gente tem uma análise no código. Basicamente é isso. É, essa função delete ela só é ativa depois que tem um sinal, certo? Então ela já vocês vão entender como é que ela funciona. E aqui seria a função que se chama as estratégias, né? Onde a gente vai verificar os resultados atuais e se tem alguma estratégia, se
time, martingale, etc. Certo? Aqui a função delete, né, nessa parte aqui de check, essa aqui é a parte principal. Essa função delete, ela tá aqui em cima. Vocês podem segurar country e apertar na função, certo? Que aí ele já vai, ele mostra onde está a função. Aqui, no caso, ele está aqui em cima. Eu cliquei, ele aparece lá em cima. Então, ó, aqui dentro, certo? Então, essa função, ela só vai ser executada quando o self mensagem delete for igual a true, certo? Por quê? Porque se eu não tiver essa condição, é, ele vai tentar apagar uma mensagem, essa mensagem pode não existir, e isso pode ocasionar o erro no código, certo? Então, por isso que a gente tem essa condição para elas, para essa função ser executada. E essa condição, ela é ativa na hora que a gente manda um sinal, certo? Então, se a gente vir aqui em, no caso, essa função, ela é ativa quando a gente manda algum tipo de alerta, né? Então a gente tem um alerta do Gale, que quando dá o Gale ele faz um alerta. E aqui embaixo ó, tem ó, a definição da mensagem delete para true, que seria a ativação do delete em si. Então quando isso aqui for true, ele vai deletar a mensagem porque existe uma mensagem para ser deletada. Certo? Mesma coisa seria com alerta sinal, né? E esse alerta sinal a gente usa para fazer os alertas de possível entrada. Seria um alerta de possível entrada. Então, quando existe um alerta, ele também transforma a mensagem para true. Quando a mensagem é deletada, ela volta para false e aí fica inválida novamente a função delete e ele aguarda uma nova mensagem, certo? Então, essa parte aqui de delete tá bem explicada agora, certo? Vocês conseguem entender como funciona de fato isso aqui, certo? Beleza. Vamos aqui para estratégia, né? Então, estratégia, mesma coisa, segura Ctrl e aperta estratégia. Results é os resultados, né? Os últimos resultados. Quando a gente faz a análise aqui na nossa API, ele vai retornar os dados, né? Como por exemplo aqui, deixa eu abrir aqui. Então, ele vai nos retornar esses dados aqui. Ele vai retornar um por um desses aqui e vai salvar em results, onde ele vai estar mandando aqui através de estratégias para ser analisado lá dentro da função estratégia, certo? Aqui em cima, uma coisa que eu não tinha explicado, é onde você vai fazer a edição do seu bot, certo? Aqui em cima você vai estar colocando o nome do bot, né? Aqui você vai estar colocando o token do seu bot. Aqui o chat ID que você quer que as mensagens cheguem, pode ser canal, grupo ou chat pessoal. Aqui será o link da API, né? Aqui a quantidade de gales que você quer no sinal, se você é, quer 2 gales, se você quer 1 gale, se você quer 0 gale, você coloca aqui. Se você quer 100 gales, você coloca aqui também. Proteção seria tipo, se você quer que o sinal cubra no branco, né? Por exemplo, tem gente que não gosta de cobrir branco e se der branco ele quer considerar loss. Então aqui colocaria false, como tá aqui, né? False. Aqui é o link que vai aparecer lá na mensagem, certo? Então, aqui é o link que vai aparecer aqui nessa mensagem. E aqui dentro é o texto que você quer que apareça lá, certo? Como vocês podem ver, tem um nome clica aqui, exclamação. E aqui também tem o clica aqui, exclamação. Poderia ser só o nome Backbull. E a gente tiraria esse nome aqui na hora que fosse mandar o sinal, certo? Aqui é onde tem os resultados em si. Por exemplo, se por acaso você precisa reiniciar o código para fazer alguma alteração, mas você não quer perder os dados que você tem, né? Que os resultados atuais, por exemplo, tá 10x0, eu vou fazer uma alteração no código e não quero perder esse 10x0. Então eu vim aqui, colocaria 10x0, máximo em rate seria 10. No caso, você teria que olhar aqui, né? O placar geral aqui, por exemplo. Então você teria que vir aqui, tá 2x0. Então eu botaria aqui 2.
2x0, tá aqui 0. Aí maximum rate seria as consecutivas. Então, duas consecutivas e em rate estaria em 100%, né? Então, eu colocaria, na verdade, o in rate você não precisaria nem mexer, porque ele calcularia automático de acordo com os resultados que está aqui em cima. Então, basicamente, você só precisaria mudar essas três, certo? Eu vou até botar uma interrogação aqui, certo? Interrogação não, ai, um jogo da velha. Seria uma hashtag, como é? É isso. Esqueci agora. Enfim. É... Então, isso aqui você usaria para tá exibindo os resultados, né, que você quer exibir e etc. Essa parte aqui é para não editar, certo? Eu até coloquei ali no edit, não edite, que seria toda essa parte aqui. Não edite. Se você não sabe o que está fazendo, não edite, certo? Porque essa parte aqui é toda a configuração base do script. Se você alterar, pode dar erro no código em algum momento. Então não altere essa parte, a não ser que você saiba o que está fazendo. Beleza. Essas são as configurações iniciais do robô. Quando sai os resultados, que a gente chama estratégias, certo? Ela vai ser chamada aqui embaixo, passando os resultados. Então, eu deixei aberto. Então ele vai entrar aqui e vai chamar todo esse script. O que é que acontece aqui dentro? Aqui dentro a gente tem duas etapas, que é se analisar for false ou se analisar for true. Ou seja, a gente vai analisar um sinal true. Se for true, ele vai para essa parte aqui. Se for false, ele vai para essa de cima, certo? E analisar, ele é o que exatamente? Ele é true, certo? Como, ó, lá em cima, aqui quando a gente inicia a classe, o analisar ele tá aqui, ó. Ele tá uma função para não ser editada, certo? Porque ele é fixo, ele inicia assim, ele tem que iniciar true. Se ele botar falso, ele já inicia totalmente errado. Ele já inicia fazendo a correção e não analisando se tem sinal, por exemplo. Então, ele inicia como true, analisar. Então, ele vai vir primeiramente para essa parte de estratégias. Aqui você pode editar suas estratégias. Eu vou estar ensinando como editar as estratégias num vídeo mais. No próximo vídeo, certo? Aqui a gente está com uma estratégia bem simples, onde a gente está esperando sair um V ou um azul e mandando sinal, certo? Então, por exemplo, aqui nesse results tem vários resultados, tem aproximadamente 20 resultados dentro dessa variável chamada results, certo? Quando a gente chama self estratégia, a gente passa todos os resultados para essa variável results, certo? Aqui tem um print só para mostrar os resultados no console. E aqui a gente está pegando só um resultado, que seria o último resultado dessa lista de resultados, certo? Então, se a gente tem 50 resultados e aqui a gente define um, ele vai pegar só o último resultado. Se a gente define dois, ele vai pegar os dois últimos resultados. Se a gente define três, ele vai pegar os três últimos resultados. Consequentemente, a comparação tem que ser de acordo com a quantidade de resultados que você está analisando, certo? Então, se eu estou analisando um resultado, certo? Que é o V, eu vou deixar aqui um. Se eu estou analisando dois resultados, por exemplo, 2V, certo? Se eu estou analisando dois resultados, V, aqui será 2. Assim a gente já faz estratégia. Já estou passando aqui para vocês mais ou menos como fazer a estratégia, mas tem algumas formas mais avançadas de fazer essa esse check, entendeu? De estratégias. Mas com essa base, com essa ideia, você já consegue criar suas estratégias, né? Então, a estratégia ela funciona da esquerda para a direita, ou seja, esse é o nosso último resultado que saiu, certo? Esse é o penúltimo, antepenúltimo e assim sucessivamente, certo? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que a gente tem um vermelho. Ah, Maria. Digamos que a gente tem aqui vermelho, beleza?
vermelho, lá saiu esse resultado aqui, certo? Não sei por que não tá azul, mas era pra estar azul. Beleza, digamos que aqui seja os vermelhos e aqui seja o azul. Então saiu 5 resultados vermelhos e aqui sairia um azul. Se eu quisesse, se essa aqui fosse minha estratégia, né? Como por exemplo, eu quero que tenha o azul, eu quero que depois de 2 vermelhos, 3 vermelhos, eu quero uma entrada para um azul, por exemplo. Se eu quero fazer essa estratégia, certo? Depois de 3 vermelhos, quero que entre um azul. Como é que eu iria fazer aqui? Eu iria colocar aqui 3 vermelhos, colocaria aqui 3, aqui seria a entrada para o azul, deixaria essa com o azul mesmo. Esse print aqui, você não precisa necessariamente ter ele, vocês podem apagar, mas eu vou deixar ele aqui, que é para aparecer no console, para a gente saber qual sinal está sendo enviado. Mas vocês poderiam também, por exemplo, estar botando aqui, sinal azul, estratégia 3. Isso aqui vai aparecer só para você no seu console, não vai aparecer para o cliente, certo? Então, nem para os membros da sala, vai aparecer só para você no seu robô. Então, eu poderia colocar aqui alguma especificação para eu saber se aquela estratégia está batendo ou não. Então, eu colocaria, que a estratégia 3 ela não está dando muito bom. Então, eu saberia identificar através desse print aqui. Então, aqui eu colocaria o, a cor que eu quero. Beleza. A cor que eu quero. Aqui as cores, né? De forma contrária. E aqui a quantidade de padrões que eu quero analisar dentro daquele sinal. De forma invertida. Isso aqui tem que ser invertida. Vou dar só mais um exemplo aqui para fixar melhor. Digamos que eu quero. Digamos que eu quero aqui azul, azul, aí vermelho. Essa aqui é a minha estratégia. Vermelho, entradinha pro empate. Pro empate, não. Pô, cancelou tudo, mano. Tá, vamos de novo, de novo. É esse aqui? Então tá, eu quero azul, azul, vermelho, vermelho, entradinha por um vermelho, certo? Então aqui esse último seria entradinha por um vermelho. Vamos dizer que eu quero esse sinal aqui. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai inverter isso aqui, certo? A gente vai pegar essa primeira parte, que é a parte que ativa o sinal, certo? E a gente vai inverter ela. Então seria vermelho, vermelho, azul, azul. De forma que esse aqui não é nosso último resultado que saiu, certo? Se esse aqui é o nosso último resultado que saiu, esse é o penúltimo, esse é o antepenúltimo, e etc, 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 certo? Então, o último resultado, eu quero que ele seja esse primeiro resultado. Então, último, penúltimo, antepenúltimo, etc, etc, etc. Então, você basicamente se inverte, certo? Como você quer o sinal. Então, se a gente quer esse sinal, 2 azul, 2 vermelho, entrar para o vermelho, a gente faria da seguinte forma. A, vermelho, vermelho. Quantos números tem aqui dentro? Quantos resultados? 4. Então, a gente aqui botaria 4. A entrada é para que cor? Vermelho. Copia essa bolinha, coloca aqui. Tá feito. Quero mudar aqui também. Vermelho. Estratégia 18. Entendeu? Então é bem simples você criar seus padrões
aqui no script. Beleza. Pra gente continuar aqui, eu vou deixar apenas um resultado mesmo. Certo? Então eu vou deixar apenas o vermelho. Se eu deixar dessa forma, ele não vai mandar sinal, porque eu estou comparando 4 com 1. Então ele vai sempre dar diferente. Nunca vai ser igual. Então aqui eu tenho que colocar o número 1. Beleza. Quando ele identifica o padrão, que ele vê que existe o padrão, ele define o direct color para uma cor X específica, certo? Aqui ele manda o print, não necessariamente vocês precisam desse print. Então, ele define a cor do direct color, né? Então, Ceph direct color recebe azul. Então, se sair vermelho, a cor que eu vou entrar vai ser um azul. E aqui ele manda um sinal, send sinal. Então, se a gente segurar Ctrl e apertar clicar dentro do sinal, ele vai mandar a gente para função onde vai ser executada. Então, ele vai vir para cá, certo? Aqui dentro é onde ele vai mandar o sinal. O que é que acontece aqui dentro? Certo? Ele transforma a mensagem self-análise, analisar, para false. O que é que isso vai acontecer? Ele vai fechar essa primeira parte e vai abrir essa outra segunda. Ou seja, na próxima vez que o script rodar, ele vai vir para essa parte aqui, que seria checar os resultados. Por exemplo, ele mandou um sinal, sai os resultados, ele faz a análise, checa se tem estratégias, se tiver estratégias ele manda sinal e sai. Quando ele voltar da outra vez, ele vai checar o resultado daquele sinal anterior, certo? Então, quando a gente manda um sinal, ele simplesmente fecha esse self análise e abre o self analisar para false, onde ele vai checar os resultados, certo? Voltando aqui para a parte de send sinal, beleza, então ele transforma self análise para false e aqui ele manda um sinal para o Telegram, certo? Uma mensagem. Então, ele self bot send message chat D que a gente informou aqui em cima e o texto que ele quer mandar. Então, nesse caso, a entrada confirmada, apostar no self direct color. Esse self direct color foi o que a gente definiu na estratégia. Então, ele está aqui, ó, self direct color azul. Então, se essa cor aqui for azul, quando ele for mandar o sinal, aqui vai estar a bolinha azul, da mesma forma que tem aqui. Ó, apostar no azul. Então, ele vai mandar a cor aqui. Proteger o empate, meio. Essa mensagem a gente pode mudar, certo? Vou fazer uma alteração depois nela, para que essa mensagem ela não apareça se caso a gente decidir que proteção seja false. Mas como aqui ela tá ali, eu vou deixar true, certo? Porque aí vai ter assim a proteção do empate, certo? E aí essa mensagem vai aparecer e enfim, você vai fazer a proteção do empate e ele vai corrigir de forma correta. Certo? Aqui, ó, fazer até self-gales, gales. O que é que isso quer dizer? Quantos gales, né? Então, self-gale. Qual é o valor de self-gale? Então, a gente definiu aqui self-gale para 2. Então, na mensagem ele vai aparecer fazer até 2 gales, como tem aqui. Fazer até 2 gales. Aqui a gente tem duas variáveis, que seria uma com o nome do game, que está aqui em cima, backbook. E aqui o self-link. Self-link ele tem que ser passado dessa forma dentro de 4 aspas simples, certo? Com um Fzinho aqui entre a terceira e a última. Ele tem que ser passado dessa forma, ou então ele não consegue concatenar e criar um link dessa forma. Certo? Se eu coloco só a variável self-link, ele manda o link, mas ele manda dessa forma aqui, ó. Vou dar um play aqui para vocês verem. Então, se eu mando dessa forma, sem concatenar, ele até manda o sinal e ele conseguiu concatenar ainda. Que interessante. Eu nem sabia fazer isso. Não era pra fazer, na verdade. Mas talvez porque eu esteja utilizando o Markdown aqui, né? Markdown. Deixa eu ver se tá funcionando certinho. Tá funcionando certinho. Tá, então pode deixar dessa forma. Eu vou deixar dessa forma aqui, certo? Mas vocês podem estar deixando daquela forma. Essas duas aspasinhas aqui, ó, desses dois vezes, significa para deixar o texto em negrito, certo?
como tem aqui, ó, entrada confirmada. Esse texto aqui ele tá em negrito, não dá pra ver muito bem porque eu uso o tema black, né, aqui, modo escuro, mas se eu botar aqui o modo claro, vocês vão ver que ele tá em modo negrito aqui, certo? Basicamente, essas duas, esses dois vezesinho aqui entre o texto serve para isso. Isso porque eu estou utilizando essa função, né, do telebot. Se eu apagar isso aqui, ele vai dar erro e não vai enviar. Então, se você tem um script X e quer utilizar isso aqui para deixar o texto negrito, você tem que passar o mod Markdown aqui. Beleza? Então pronto, aqui ele manda o sinal, abre o self-analisar e dá um return. Quando ele dá um return, ele volta para cá, aqui ele dá outro return, fecha e sai, né? E volta para cá, onde ele vai passar o script e reiniciar novamente, né? Então, basicamente, o que foi que aconteceu até aqui, agora até aqui? Basicamente, a gente liga o script, ele liga o start. O start ele vai ficar rodando infinitamente aqui, certo? Se der algum erro, ele vai aparecer erro 404, né? Ele vai vir, vai analisar, vai pegar a data, deixa eu salvar aqui em data no, já já explico por quê. Vai pegar os resultados da API, vai checar e vai enviar, vai checar se existem estratégias. Vai verificar se tem mensagem para deletar, se tiver mensagem para deletar, ele deleta e vai verificar as estratégias. Chegando em estratégias, ele vai ver que a análise é true, vai checar se tem estratégias, se tiver estratégias, ele vai mandar o sinal. Mandou o sinal, ele volta, fecha o check estratégia, leva o resultado de volta para cá. Então, beleza, checou se tem resultado. Depois disso, saiu, iniciou o código. Então, basicamente, nessa primeira parte acontece isso. Quando chega aqui, depois de ele mandar sinal, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai verificar se tem um novo resultado, né? Então, ele verifica a lista, por exemplo, ele tem uma lista de 10 sinais. Né? Quando sai um novo resultado, essa lista de 10 sinais ela fica diferente. Então, essa lista de 10 sinais vai ser diferente da atual. Aí ele faz a análise novamente. Certo? Então, né, depois de mandar o sinal, ele vai vir em estratégias de novo. Só que aqui, como ele mandou o sinal, né, self-analisar não é mais true, agora é falso. Então ele vai entrar dentro de check resultados, onde ele vai passar apenas o último resultado de results, que é o que interessa. Por exemplo, se sai um sinal, agora eu só quero saber o próximo resultado. Tipo, o próximo resultado que sair vai ser o resultado que eu vou analisar. Então, ele pega o último resultado e passa para check results. Certo? Então, ele vem para check results que está logo aqui em cima. Check results. O que é que vai acontecer em check results? Ele vai verificar os resultados, né? Então, beleza. Results é o último resultado que a gente está passando através da função, certo? Então, o que é que ele vai verificar aqui? Ele vai verificar o último resultado é igual a V, né? Então, digamos que sai um V. Sim, o último resultado é igual a V. E o self-direct column é igual a V, né? Isso aqui é um vermelho, V. Como assim? Self-direct column é igual a V. No sinal que você enviou, se o self-direct column for igual a V, essa informação aqui ela é true, ela é válida, ou seja, vai ser ela que vai ser analisada, certo? Mas como o direct column não é azul, se o direct column não for azul, ele não faz nada nessa função, aí ele vai para debaixo. O último resultado foi V? Sim, foi V. O self-direct column é azul? Sim, é azul. Então, ele vai fazer essa função aqui, certo? O último resultado não foi V, foi azul. Então tá, ele vai ver isso aqui. O último resultado é V? Não é. O último resultado é V? Não é. O último resultado é azul? Sim, é azul. O self-direct color foi azul? Sim, foi azul. Eu apostei no azul. Então ele vai mandar a mensagem de win, certo? Digamos que é, digamos que eu tenha apostado no vermelho e saiu um azul.
Aí ele vai verificar. O último resultado é azul? É. A última cor que você, a cor que você apostou é azul? Não. Aí ele vai para debaixo. O último resultado foi azul? Sim. A cor que eu apostei foi vermelho? Sim. Então meu resultado foi Lois. Certo? E mesma coisa é pro empate. Só que no empate ele tem uma diferença. Ele não vai verificar a cor que você apostou. Ele vai verificar se a proteção tá ativa ou não, né? Então digamos que eu tenho ativo minha proteção. No caso, esse aqui tem que ficar em cima, cara. Isso aqui tem que ser a primeira coisa a ser avaliada. Se é, o último resultado que saiu, se deu empate. Na verdade, ele pode estar embaixo também, porque o último resultado seria o gatilho inicial, certo? Então, beleza, tá aqui embaixo. Então, o último resultado que saiu foi o quê? Foi um empate. Aí, self-protection, que foi o que eu defini aqui, ó. Eu quero que ele faça a proteção sim ou não. Então, se ela tiver true, quer dizer que eu quero que ela faça a, o teste, a verificação se deu empate sim. Então, o último resultado que saiu foi empate. Minha proteção está ativa. Então, a gente manda um empate. Que seria um in também, né? Se o último resultado foi empate, mas eu não estou com a proteção ativa, ele nos retorna Lois, certo? E o que é que acontece dentro dessa função aqui, martingale, que a gente passa essa informação de win, empate ou loss. O que é que acontece lá dentro? É onde ele vai analisar se você vai fazer o martingale, se você deu win, se você deu loss e vai mandar as mensagens para o Telegram, certo? Então, martingale, country, clica em cima, ele me abre a função. Tá. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos dar um exemplo prático. É, digamos que saiu esse aqui, certo? Saiu um V e a entrada foi para o azul. Ele iniciou a análise e veio para cá. Aí ele deu loss, né? O que é que seria para ele dar loss? É, teria que sair um vermelho, porque minha aposta foi no azul, certo? Então, digamos que minha aposta foi no azul e saiu um vermelho. Então, seria loss. Então, ele iria entrar aqui, né? O último resultado que saiu foi vermelho. Minha aposta foi no azul. Então, seria essa função aqui, que seria ativada. Porque o último resultado que saiu foi vermelho e minha aposta foi no azul. Então, o que é que iria acontecer? Loss. Então, ele iria chamar a função martingale passando o loss. Então, aqui a gente tem três possíveis resultados, que são exatamente win, loss e empate. Então, result é o resultado que eu quero que está vindo daqui. Ó, martingale, estou passando loss. Martingale, qual é o valor que está vindo? Está armazenado aqui em result. Então, result é igual a loss. Então, ele vai ativar essa função aqui dentro. Né? E o que é que acontece aqui? Aqui ele vai verificar a quantidade de gales, certo? Então, como eu defini 2 aqui, ele vai verificar se o contador é maior que a quantidade de gales que eu defini. Aqui o contador já recebe 1, então digamos que o contador ele inicia como 0. Então ele está bem aqui, ó, não edit, 0. Ele inicia como 0. Quando ativa o primeiro loss, ele manda aqui, ó, contador agora é 1. Recebe mais 1, então 0 mais 1, 1. Então aqui seria 1 e a quantidade de gales seria 2, certo? Aqui eu estou só digitando, colocando os valores para vocês conseguirem entender melhor. Mas tem que deixar assim, tá? Deixar assim. Tá, então digamos que aqui é 1 e aqui é 2. Né? Então, self count, ou seja, 1 é maior que 2? Não é. Então ele vai pular essa parte e vai vir para o else. Aí ele vai dar um print. Vamos para o self count, que é 1, primeiro gale. Aí ele mandou alerta, que seria a mesma coisa disso aqui, só que enviando para o Telegram. Né? Então seria a mensagem dele, tá salvando o ID da mensagem para poder deletar depois.
E aqui ele está mandando self bot send message, está enviando uma mensagem para o chat D que eu coloquei. E o texto, vamos para o self count Gale, ou seja, vamos para o primeiro Gale, certo? Define aqui mensagem IDs, ele recebe o ID dessa mensagem. Eu poderia até colocar isso aqui. Poderia até deixar assim para ficar mais fácil. Então, mensagem ID, ele vai salvar o ID daquela mensagem que eu vou enviar, que seria essa, e vamos para o Gale. Aí ele salva a mensagem ID e define delete mensagem para true, para quando ele for analisar um próximo sinal, ele deletar esse alerta, certo? Então tá, né? Deu loss, a gente veio, mandou o alerta de mensagem. Digamos que ele mandou uma outra mensagem, ou um outro, saiu um novo resultado e deu loss de novo, ele vai vir aqui e conte agora vai ser 2. E minha quantidade de gales vai ser 2. Então, 2 é maior que 2? Não é. Então ele vai mandar o alerta de novo, que seria, vamos para o 2, deixa aqui de segundo gale, certo? E vai mandar o alerta de novo, né? Quando vier pela terceira vez aqui, certo? Digamos que deu loss de novo, certo? Então aqui vai ser self count e agora vai ser 3. Nosso Gales vai ser 2. Então o que é que vai acontecer? 3 é maior que 2? Sim. Então ele vai analisar esse if e não esse, certo? Esse aqui ficaria oculto. E agora ele vai analisar esse if. E o que é que acontece aqui nesse if? Ele simplesmente ele manda a mensagem de loss. Então, print loss, ele vai aparecer isso aqui no console, vai colocar o valor dos resultados de loss para mais um. Então, se eu tenho 5 loss, agora vai ser 6. Se eu tenho 0, vai ser 1, certo? Maximum rate é as consecutivas, certo? Então, toda vez que dá um win, meu maximum rate é mais um. Mas quando der loss, ele reseta, ele volta para 0 para começar a contar de novo. Digamos, deu 3 wins seguidos, então meu máximo rate está 3. Se der loss, ele volta para 0, certo? Então aqui ele vai pegar o self rate e vai transformar em 0. E aqui ele vai mandar a mensagem de loss, certo? Lá pro Telegram. Aqui tem uma função que é para enviar stickers. Muita gente tinha pedido e eu já deixei ela aqui, só que ela está comentada, ela não está sendo executada por enquanto, certo? Mas já já eu vou mostrar como fazer para enviar o sticker aqui. Certo, então, beleza. Fez 3 vezes, deu loss. Aqui, se der loss e não bater minha quantidade de gales, ele vai só mandar o alerta, né? Se der loss, se der os 3 loss, ele vai mandar loss, vai resetar o win rate, vai adicionar o loss results para 1 e tá tudo certo, beleza? Quando ele manda essa mensagem de loss, ele dá continuidade no código, né? Porque aqui dentro não tem nenhum return, certo? Então ele simplesmente entra nesse if, printa loss, faz todos os cálculos, manda mensagem pro Telegram, vai para fora do if, passa por aqui direto, porque results não é empate, results foi igual a loss. Então ele não entra nessa função, aí vem aqui, zera o contador, né? Que ele vai contar os galhos novamente. Self analisar recebe true, ou seja, ele vai fazer uma nova análise. Self results, ou seja, ele manda os resultados para o Telegram. Então, se a gente vir aqui dentro de results, você vai ver que aqui ele tem um cálculo, certo? Um cálculo específico para fazer o cálculo da porcentagem de assertividade. E aqui ele tem simplesmente uma mensagem que ele está enviando para o Telegram, que é passando os resultados, que é a quantidade de win, quantidade de loss, maximum rate, que seria as consecutivas, e win rate, que seria a porcentagem com relação à quantidade de win e loss, né? Esse win rate ele está sendo calculado aqui, certo? Tem que ter essa funçãozinha aqui que eu fiz, certo? Porque senão ele pode dar erro, né? Pode dar erro.
né? Se você, enfim, tá certo aqui, tá? É, beleza, então ele manda esses resultados aqui, né? E ele abre também a função self restart, né? Que é uma função que eu também criei, que é para resetar quando der meia-noite. Aí, desculpa aí. Como vocês viram, né? Aqui a gente tem um self data, né? Onde ele pega a data, assim que a gente inicia o script, ele pega a data atual, né, em forma de string, que seria aqui, por exemplo, 17/3/23, e salva aqui em data null, né? Check data também recebe data null, né? Ou seja, na hora que eu inicio, ele pega, salva a data de hoje e deixa salvo em check null. Toda vez que a gente passa aqui em start, ele pega a data de hoje, certo? Quando a gente vem em restart, ele vai verificar essas duas datas. Ou seja, a data de hoje, a data que está sendo atualizada toda vez, toda hora que a gente entra dentro do while, ele está pegando a data de hoje contra a data do check data, certo? Esse check data, ele é estático, ele não fica sendo alterado toda hora. Então, se a data de hoje for diferente da data que está armazenada, é porque o dia ele mudou, certo? A data 17/3 de 2023 não é mais 17, agora é 18/3. Aí ele verifica que essa data é diferente. Se a data for diferente, se as datas forem diferentes, ele vai reiniciar o robô. Se não for, ele simplesmente só passa, certo? Só retorna falso. Ele não faz o restart, certo? Então, como é que funciona aqui de fato, né? Deixa eu só pegar aqui onde tá o Martingales. Tá. Então ele vem, verifica se deu in, se deu loss, e aqui ele passa os results. Então sai os últimos resultados. O restart, ele vai checar. Se as datas forem diferentes, ele vai printar, isso aqui vai aparecer para você, reiniciando o robô, vai transformar as duas datas em iguais, ou seja, as datas eram diferentes, beleza. Agora as datas são iguais, vamos reiniciar o bot. Aí aqui ele vai mandar um stickers, né, que seria o sticker de sala aberta, e aqui ele vai mandar os resultados, né, que são os resultados zerados. Na verdade, esse send results teria que estar aqui embaixo, porque eu tenho que mandar. Ah, não, tá certo. Então aqui ele vai mandar sala fechada, na verdade, isso aqui é sala fechada, e os resultados. Bom, a sala fechou, os resultados de hoje foram esses. Aí ele vai pegar todos os resultados, vai zerar os resultados e vai mandar sala aberta com os resultados zerados, certo? Então, basicamente, o restart é isso. Ele reseta as variáveis que armazenam a quantidade de win, maximum rate, win rate, quantidade de loss também, e reinicia o bot, certo? Então, restart seria basicamente essa função, né? Então, beleza. Só falta a parte de win, né? Então, digamos aqui que o resultado não foi loss, né? Ele foi de win, foi vitória. Então ele vai entrar aqui nessa primeira função, result. Se o result for igual a win, ele entra nessa primeira função. E o que é que acontece nessa primeira função? Ele printa win para você no seu console, win rate, win results, né, que é os resultados de vitória do win, recebe mais um, e o maximum rate recebe mais um. Como eu falei para vocês, se der loss, o maximum rate ele é resetado, mas se der win, o maximum rate recebe mais um. Ou seja, deu win, 1. Deu win de novo. Maximum rate recebe mais um, agora é 2. E assim sucessivamente. Aqui ele manda mensagem pro Telegram, enviando que deu win. E como não tem nenhum return, ele continua o código, ele reseta as funções, manda o placar, results, e verifica se a data é diferente. Se a data for diferente, ele vai reiniciar o script, basicamente. Ele vai reiniciar os dados do win, loss e as demais funções do bot, certo? Beleza, deu win. E se der empate, né? Se der empate é a mesma coisa, basicamente é a mesma coisa do win, né?
ele vai printar que deu empate, da mesma forma aqui do in, vai adicionar um in results e maxime rate para mais um e vai mandar a mensagem, certo? Esse aqui poderia também ser um placar diferente, né? Vocês poderiam adicionar tipo empates. Poderia ter win, empate e loss, por exemplo. E em vez de win results aqui, seria win empates, por exemplo. Não, empates results. Seria aqui, certo? Eu vou até fazer aqui rapidinho para vocês verem. Então, self.empate results mais igual a 1, certo? Então eu estou criando essa variável aqui. O que é que eu quero? Eu quero que ela apareça aqui também. Ela seja instanciada aqui na primeira fase. Pá, beleza. Então, empate results mais um. Ok? Ok. Eu quero que ele seja restartado também se tiver um restart no script. Pá, aqui também fica zero. Eu vou estar colocando aqui para vocês. Para eu não ter que mudar a função que calcula a porcentagem, eu vou deixar dessa forma aqui. Eu vou deixar um in results aqui dentro também, certo? E na parte de mensagem de resultados, eu vou simplesmente colocar aqui no meio ela, certo? Que seria assim: self results. Você apaga aqui, coloca as chaves. Aqui, deixa eu fazer aqui. Aqui eu vou colocar um emojizinho que eu quero para ela aqui. Tá, vou colocar isso aqui. Beleza, já tá feito. Então agora ele vai aparecer o placar, vai aparecer quantos win deu, quantos empate deu e quantos loss também deu. Certo? Pronto, tá feito aqui. Beleza, né? Vou dar play aqui no script pra gente ver como tá funcionando. Basicamente foram 20 minutos, 20 minutos de vídeo, né? Basicamente. Não muito longo. Pra quem quer entender como realmente funciona, vai assistir até o final, vai rever o script, rever novamente até fixar, né? Vamos esperar aqui o próximo resultado. Então tá lá, sinalzinho enviado para o vermelho, quantidade até 2 guias. Fica aqui, funcionando. Beleza. Vamos esperar. Esperar aqui os resultados. E deu win. E como vocês podem ver, como eu tinha modificado aqui no init, eu tinha deixado os resultados salvos, né? Então ele continuou com os mesmos resultados dos anteriores, né? Então eu vou zerar aqui para a gente deixar isso aqui com valores definidos, certo? Então, mas como vocês podem ver, agora apareceu ali, ó, o empate, né? Então a gente agora aqui tem a quantidade de empates que deu no nosso script, beleza? Uma coisa que eu queria passar para vocês também, que não tá vindo agora na minha memória, é o envio de stickers, certo? Então, basicamente o envio de stickers ele é feito através de um ID, um ID específico, certo? Esse ID a gente tem ele através de um bot chamado getFiles, certo? Então eu vou pesquisar aqui, eu vou chamar aqui getFiles. Então é esse bot aqui, getFileID, certo? Então tá aqui o sticker file ID bot, certo? Então é esse bot aqui. Então como é que a gente vai funcionar? Como é que ele funciona? Você envia um sticker para ele e ele vai lhe retornar um ID, certo? E é esse ID que você vai estar colocando. Então, ó, eu já criei aqui
alguns stickers, né? Tenho vários stickers na verdade. Tem o do iBot, tenho esses aqui não são meus, esses aqui é de parcerias e etc. Tá, eu vou querer os stickers do backbook que eu fiz. Então tá aqui, ó, o de win, vou mandar o de loss e vou mandar o de empate, certo? E o que é que eu preciso dessas informações? É esse file ID aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó, seleciono e copio. Ou eu posso simplesmente, ah não, clicar em cima não dá, né? Então, seleciono, copio. Esse file ID é o do win. Então, a gente vai colocar na mensagem de win. Onde é que fica a mensagem de win? Ó, deu empate. Deu empate. Que parece deu empate, eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, no código. Sinalzinho para azul. Deu empate. Certo? Deu empate. A nossa proteção tá ativa. E lá no script apareceu aqui, ó. Entrada confirmada. Empate. Certo? E temos um pequeno bugzinho aqui, né? Então, temos um pequeno bugzinho. Eu coloco aqui. Porque ele adicionou ao win e ao empate. Mas beleza, tá adicionando ao empate, tá funcionando. Beleza, a gente vai consertar isso aqui. E depois readicionar os stickers. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que vir em Martingale, né? Aqui na questão de empate, a gente vai tirar esse win results daqui, certo? Só que se ele der empate, ele vai adicionar mais um aqui e ele não vai contabilizar o empate na questão da assertividade, certo? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá na parte de results e adicionar ele nessa função aqui que faz o cheque dos resultados, certo? E onde seria que onde eu estaria adicionando aqui? Seria aqui, primeira coisa, seria nessa parte self.empate results mais, então eu iria pegar win results, empates e loss. É diferente de zero? Se for, ele vai fazer o cálculo. Se não for, ele simplesmente é zero. Certo? Então, como é que a gente faz aqui? Dividido por em mais aqui seria mais self.paths, paths results, e aqui 100 dividido pela quantidade de jogadas, aqui também da mesma forma, certo? Então, basicamente a função seria essa agora, para estar fazendo os cálculos corretos da assertividade. Beleza. Então já foi enviado lá o sinalzinho azul. Ele vai resetar agora os dados, porque a gente não salvou os dados. Mas agora vai estar correto aqui. Não se preocupe que o script ele já está 100%. Vai estar da forma que eu finalizar o vídeo, o script ele vai ser enviado também para vocês. Da mesma forma. Mas eu estou explicando aqui para que vocês possam entender como funciona o script, como cada função funciona. Se vocês quiserem fazer alguma edição, onde editar, o que é que tem, o que é que significa cada coisa. Certo? Beleza, vamos voltar para a questão do sticker, né? Então a gente vai lá no get file ID e a gente vai pegar o file ID do win, né? E onde a gente vai tá colocando o essa esse código, né? Lá dentro da mensagem de win. Então aqui em Martingale a gente vai ter as mensagens de win e de loss e as de empate também, certo? Então seria essas três mensagens aqui. Certo? Só que eu quero mudar elas para stickers, então eu vou comentar essa mensagem, ou ele vai acabar mandando duas mensagens iguais, e vou tirar o comentário dessa mensagem que envia stickers aqui. Vou fazer isso em todos. Certo? Então, agora eu só preciso definir os stickers. Então,
Sticker de win. Vou colocar o file do win. Certo? Vou botar lá no bot. Sticker de head. Então, aqui. Vem aqui e cola. E o sticker de empate. Vem aqui e cola também. Beleza? Só ver como é que tá os resultados do bot aqui. Então tá aqui, 2x0. A gente vai reiniciar o script. E a gente vai ver agora um novo bot sendo formado aqui. Tá aqui só para nosso sticker do bot ali só para diferenciar um momento do outro. E a gente vai ver agora aqui na íntegra o envio dos stickers. E tá lá o envio dos stickers. Vou colocar aqui, claro, pra gente ver melhor. Olha lá os stickers animados, stickers funcionando. Deu in, certo? Deu in aqui. O sticker foi enviado. Você pode estar criando qualquer sticker aqui. Inclusive, imagens estáticas como essa aqui do bot com fundo transparente, né? Para não ficar esse quadrado, poderia ser só um rim aqui. Vocês podem fazer um PNG simples no Canvas. E é isso, né? É isso. É assim que vi stickers, é assim que cria o link para você fazer redirecionamento para o seu link de afiliados, etc. Esse script ele tá 100% funcional, cara, 100%. Mesmo que pare, ele vai continuar fazendo análise é, até você fechar o script, né? Ele não tem mais motivos para que ele pare de fato, certo? Ele pode apresentar um erro, dizer assim, ah, deu erro 404, mas ele vai continuar funcionando, funcionando sem parar e reiniciando também, né? Que é o mais importante para aquelas pessoas que têm uma empresa assim e não tem tempo de ficar todo dia esperando meia-noite para poder reiniciar o script e contar de novo os resultados. Então ele vai fazer isso 100% automático, né? Nosso script passou de dois scripts agora a gente só tem um script, que é esse, certo? E eu vou estar subindo agora pro GitHub e também vou estar subindo esse vídeo pro YouTube, certo? É, eu vou estar fazendo um próximo vídeo de como adicionar estratégias específicas que alguém queira adicionar. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, mano. Se inscreve no canal. Acompanha todos os nossos canais, certo? O Telegram ele tem uma função muito interessante que é a criação de pastas, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho só as coisas relacionadas a minhas empresas, a minhas salas, etc. Aqui eu tenho meus contatos, aqui eu tenho meus bots, então eu consigo criar pastas e estar separando, é, separando cada pasta, cada chat em pastas que eu quero. Por exemplo, eu quero uma pasta só com o meu chat de grupo. Eu quero uma pasta só com o meu chat da Sporting Bet, relacionado a Sporting Bet. Então eu posso simplesmente vir aqui, configurações, pastas. E você pode simplesmente criar uma nova pasta, colocar o nome da pasta com o nome projeto, por exemplo, que é o nosso projeto aqui, Sporting Bet API, certo? E você pode simplesmente selecionar o chat que você quer. Por exemplo, Sporting Bet. Eu quero esse, quero o Sporting Bet canal, quero o chat do MS Codex. Apareceu aqui? Não vai aparecer eu, né? Eu pra mim mesmo. Aí eu quero minha sala do Backbull. Que seria um Blazer Backbull, né? Na minha. Blazer. Poxa. Backbull. Aqui, ó. Black Bull MX Codex. Eu quero. E eu quero meu botzinho, né? Também. Eu quero o MS Bot. Eu acho que eu não adicionei o Sporting Bet. Eu acho que eu tinha cancelado. Sporting Bet. Tá, eu quero esses 4 canais aí nessa pasta. Salvar, criar. Eu vim aqui, projeto, procuro projeto. Tá aqui, projeto. Ficou bugado. Por algum motivo. Não, aqui é projetos. Eu quero projeto. Tá aqui embaixo, projeto.
Então tá aqui. Eu posso simplesmente, eu quero fixar minha sala, deixo lá em cima, aqui é o bot, Sport Embed também interessante, pá. Quero isso aqui primeiro, suporte aqui e o canal aqui. Então aqui eu teria as- todas as coisas relacionadas ao, a Sporting Bet. Tanto serve isso aqui, tanto serve para a Sporting Bet em si ou para qualquer outro projeto que você queira fazer. E assim você consegue organizar seu Telegram e não ficar com tudo em uma única pasta e você ter que toda vez vir aqui. Ah, pô, tem que achar cadê a pasta. Ficar procurando e procurando uma pasta específica ou então um nome. Ah, qual é o nome da Sporting Bet? É, vamos fingir que eu não lembro, né? Então, qual é o nome daquela sala? Tá ligado? Tipo, então você consegue organizar por pastas no Telegram. E essa função é muito, 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 muito eficiente. Muito eficiente. Certo? Vamos só verificar aqui se vai dar um loss, né? E se vai calcular certinho a porcentagem. Mas não deu loss, deu win. Então tá lá, essa é a nossa sala atualmente, é a nossa sala do Backbook. Esse mesmo script com esses stickers, da forma que tá aqui. Eu vou subir agora pro GitHub. E é isso, valeu. Fui.